começando mais um programa A Hora do Esporte pela WTV Brasil. Semana de muita coisa interessante, inclusive Semana dos Namorados, né? Será que o Ancelotti vai conseguir fazer com que a torcida brasileira volte a ser a namoradinha da seleção brasileira, o Brasil, a torcida? Será que as coisas vão acontecer? Será que o amor entre o Cristiano Ronaldo, CR7, e a seleção de Portugal vai ser eterno? Porque o cara está se eternizando. E para falar desses assuntos e tantos outros que temos aí essa semana, ao meu lado, o Wellington Sampaio. Boa noite, Beto, tudo bem? Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Hora do Esporte. Como o Beto comentou, Semana dos Namorados, hein? E vamos já deixar um beijo aqui, eu vou deixar pra minha namorada Yasmin. Olha aí, já a declaração, que coisa, né? Mais fofa. Essa semana o amor está no ar. E como você comentou também, né, Beto, o Cristiano Ronaldo está eternizado com a seleção de Portugal. Sim. Foi campeão, a gente vai comentar também. Mas antes de começar esses outros assuntos, ao meu lado, Juan. E aí, Wellington, e aí, Beto, beleza? Tudo bem, pessoal? Uma boa noite. Uma boa noite a todos, vamos começar mais um programa. A semana, como ele então diz, Dia dos Namorados. Quero deixar um beijo pra Júlia, meu amor. Te amo. Poxa, e vamos lá então, vamos começar com tudo, hein? Em rede nacional, que coisa mais fofa. Olha, vários coraçõezinhos explodindo. Essa semana tem. Essa semana o amor tá no ar. Cara, olha isso. Vai ter fila. Vai ter fila, cara. Poxa. Vamos começar? Só redes sociais, né? Mas antes de começar, né, pessoal, os assuntos de hoje, vou falar um pouquinho sobre as redes sociais que vai estar passando aqui embaixo. Facebook, Instagram, Twitter, né, o X, no Sky, Trends, TikTok, Kawaii e YouTube. Estamos ao vivo no YouTube, deixe seu like, seu comentário, a gente vai estar lendo aqui ao vivo também. E não deixa de se inscrever. E também canal 89 da Soul TV. Vamos começar então pela Nations League, velho? Vou só falar uma coisinha já para começar com Pode tudo. Pode falar aí, senhor. Como é semana pré-estreia do Super Mundial de Clubes, a gente tinha que vir preparado, né? Tem que vir já antenado, vir entendendo do assunto de Mundial, que alguns times brasileiros não conhecem, mas vamos lá então. Verdade, essa provocação é válida, até porque quem iniciou com tudo isso em 1951 foi a gloriosa Sociedade Esportiva Palmeiras, abrindo as portas para todos os outros. Olha aí, muito bem lembrado, Juan, gostei. Você tá sabendo disso aí, Juan? Quando eu era pequeno me contaram também que o Papai Noel existia. Sim, existia. Coelhinho da Páscoa. A Reina do Nariz Vermelho. Mas bora lá, começar a falar de Nations League. Agora ele quer mudar de assunto. Tá bom, ok. Bora lá então, né, pessoal? Nesse domingo a gente teve a final da Nations League, então, entre Portugal e Espanha. Um belo jogo de futebol para quem assistiu. Pra quem estava no barato de assistir um futebolzinho esperto, ficou muito feliz. Um jogo espetacular. A seleção da Espanha muito bem. Portugal jogando bem também. Sim, ao nível, né? Alguns destaques, né? O João Neves, o Nuno Mendes, o Vitinha, jogou muito, Jogaram né? demais. Tá jogando muito tempo. E aí, meu caro, a estrela do CR7, né? Nunca apaga, né? Cara, brilha todo jogo. O cara é impressionante. Na idade que tá. E ele saiu antes, né? Saiu antes de terminar lesionado. Antes de terminar o jogo, porque foi para a prorrogação e tal, mas ele não foi para as cobranças de pênalti, mas ele estava, cara, a câmera mostrava ele até se escondendo, né, atrás de um outro jogador. Ele estava vendo a cobrança dos pênaltis e de vez em quando ele tirava o olhar, ele estava extremamente tenso. Vibrando, né? E, cara, quando acabou, impressionante. E por um título que nem é tão expressivo assim, né? Exato. O cara tem, na carreira, 5 Champions League. Isso é extraordinário. Tem várias vitórias e o cara saiu chorando de campo. Então, né? E ele já teve tantos títulos aí na carreira, né? Ele como estava emocionado. O cara tem 938 gols.
né? Buscando Ele tem uma meta mesmo de aí. chegar nos 1000 e vai chegar. Vai chegar sim. Vai chegar, e a gente torce para que isso aconteça. E uma coisa legal também sobre o Cristiano Ronaldo é que ele se cuida muito, né, Beto? Ele Sim. tem 40 anos, parece que ele é bem mais novo e tem uma vitalidade incrível. Sim. Dentro de campo, a gente assistiu o jogo, conseguiu acompanhar. Portugal teve que buscar o resultado e foi justamente com ele. Nos 61 minutos, estava 2-1 para a Espanha e Cristiano decidiu aparecer. Ele assim, ele demonstra tudo aquilo que a gente gostaria de ver em termos de liderança em alguém na seleção, por É um exemplo. verdadeiro líder dentro de campo. Não é? Sim. Quer dizer, então ele é de fato uma referência. Sim. Né? Mas é uma referência de fato. É uma referência técnica, é uma referência como postura de jogador, uma referência como homem, né? Porque então o que acontece? Quem está chegando na seleção, ou os mais jovens lá na seleção de Portugal, os caras respeitam ele pra caramba. Se inspira nele, né? Sim. Isso é muito legal, né? E o Isso é muito jogador legal. mais- Só aqui os números que eu achei legal de trazer. Desses 938 gols, cara, ele tem 450 gols pelo Real Madrid. Incrível, hein? Cara, pela seleção de Portugal ele tem 138 gols, cara. É demais. Cara, é um É absurdo. muito gol, é um absurdo. Né? É um absurdo. Tem 145 gols pelo Manchester United. No Al Nassr ele fez quase 100 gols, né? Juventus Tem 99 também passou, gols. foi muito Na bem. Juventus ele passou. Quer dizer, cara, o Sport, né? O Sport é o que ele tem, que ele jogou menos, ele tem menos gols, Sim, né? sim. Mas, cara, é impressionante. Os números dele é impressionante. E nesses 100 gols aí da seleção portuguesa que ele tem, ele é o maior artilheiro de todas as seleções Isso. mundiais da história. Maior que o Pelé 138 nisso. gols. Exatamente. 138 gols é muita coisa, cara. É muita coisa. E uma Das coisa que seleções, vale realçar também é que muita gente já cogitava ele fora da seleção de Portugal, né? Dizendo que ele já não tinha mais capacidade. Sim. E olha aí, mostrando ao contrário, conquistou mais um campeonato aí com essa seleção. Isso só faz a gente pensar, né? Sim. Que nós temos, por exemplo, nós temos no Brasil uma liderança técnica, né? Isso. Uma liderança técnica. A gente tem vários jogadores muito bons, Sim. né? Tem o Rafinha arrebentando, a gente tem o Vini Júnior que é um ótimo jogador, não é? O Neymar que não está na seleção nesse momento, né? É uma situação momentânea, mas ele é uma referência técnica certeza. para nós, né? Mas o que a gente precisa é também aquela liderança de um jogador com experiência, um cara que consiga, que talvez a gente até consiga agora, né, com o Casemiro, Exato. né, que foi resgatado aí, né? Um jogador experiente também, Não né? é? O meio, o Brasil ele precisa disso. Sim. Mas olha, Portugal está de parabéns porque fez um bom jogo, Sim, fez né? mesmo. Aliás, foi uma final espetacular. Espetacular, né? ambos os times. A Espanha que tem um time muito bom, né? Portugal também, mas assim, foi para os pênaltis e aí é O melhor aquela coisa, venceu. né? Sim. alguém vai ter que... Um tem que ganhar, Não tem né? jeito, né? Sim. Não tem jeito. Aliás, o goleiro de Portugal é o goleiro do Porto, né? É, o Diego Que a Costa. gente vai falar daqui a pouco a respeito. E uma Então, coisa também, né, Beto, tem aquela questão de... Os dois times estavam com a missão de vitória. A gente tinha pelo lado da Espanha um jovem talento que já não é mais promessa, já é realidade, que é o Yamal. E já o futuro consolidado que é conquistador de tudo, o Cristiano Ronaldo, jogando lado a lado. E para muita gente a Espanha era a favorita, mas Portugal veio para mostrar que realmente eles estavam com a missão também de buscar a vitória, né? Então foi um jogo assim interessantíssimo para quem assistiu, foi um show de bola. O Lamine Yamal, ele em outros jogos ele conseguiu desempenhar muito mais, né? Sim. Ele estava também muito bem marcado, enfim. Até contra a própria França mesmo, né? Sim. Foi um dos Mas destaques. assim, é um jovem jogador, como você disse, não é uma promessa, ele é uma realidade. Exato. Né? Mas certamente ele vai ter muita coisa aí pela frente. E esse é um bicampeonato, né? Exato. De Portugal. E uma coisa Cara, também interessante muito que vale a legal gente isso. falar é que nessa Nations League que teve ontem no domingo, o Cristiano Ronaldo saiu machucado. E na primeira vez que o Portugal foi campeão da Nations League, ele também saiu machucado. Verdade. E do mesmo jeito que ele vibrou nos pênaltis nessa final, foi do jeito que ele foi campeão da última vez também. Sim. Então vale relembrar que é um acontecimento que já houve outra vez, né? E ó que não é um título de muita expressão, Isso. né? Como se fosse, não vou falar um amistoso, mas
não é um título que o pessoal dá tanta importância assim, não uma Euro e uma Copa do Mundo. Mas, cara, quem estava disputando essa liga? Quem estava disputando? França, Espanha. Então, cara, a gente tá falando aí de potências, né? Potências no futebol mundial, né? E todo mundo achando que a Espanha ia passar por cima de Portugal e ia Exato, atropelar, mas não lembrou o jogo contra a França, né? Muito que abriu legal, o placar por 4-1, por 5-1, né? E aí a França foi buscar, né? Mesmo com aquele timaço da França, mas a Espanha acho que é um time que talvez não seja tão regular assim, igual eles estão mostrando. E como o Juan tá comentando, vale lembrar também que se tivesse um pouco mais de tempo, acredito que uns 10 minutos, a França com certeza conseguiria empatar. Empate, sim. Porque tava 4-1, um jogo mais que tranquilo no momento e se tornou quase uma tempestade. Sim. Porque houve alguns acréscimos ali, e se tivesse mais tempo, acredito que a França buscaria esse empate. Sim. Mas é isso que acontece um pouco com a Espanha. É um time constante, é um time muito bom, mas às vezes falha muito lá atrás. É o que a gente estava falando um pouco sobre o Barcelona. É um time de muito ataque, só que às vezes na defesa deixa a desejar também. Sim. E a questão do equilíbrio é importante, né? Com certeza. Sim. É isso aí. Porque nem só se ataca, né? Você joga, tem que se atacar e saber se defender também. Sim. Claro. Mas, com certeza, foi um título, assim, muito importante para a carreira do Cristiano Ronaldo, porque qualquer campeonato que ele ganhe, ele é um profissional. Não, e a própria declaração dele, né? Exatamente. Ele tem... Ao final do jogo, ele fez uma declaração, Sim. assim, muito emocionada e dizendo que, poxa, o nosso país, um Sim. país pequeno, mas a gente... ele falou do amor que ele tem pela seleção. Ele realmente honra, né? Ele ama de paixão mesmo. Muito legal. Então, parabéns ao Portugal, né? Que foi campeão da Nations League nesse domingo. Agora a gente vai para o nosso próximo assunto, que é Libertadores e Sul-Americana. Vamos começar com a Libertadores, Sim. então, para a gente só resumir, né? O que vai ser os próximos jogos. Se puder colocar na tela para a gente, editor. Libertadores? Isso. Chaveamento, né? Isso. Tá aí, tá na tela. Então esses são os jogos, né? Eu queria, como o Juan não estava na semana passada, eu vou deixar ele comentar mais o que ele acha. A gente já deu nossa opinião, né, Beto, dos próximos jogos aí. Mas o que você acha desse chaveamento Libertadores, aí, esse chaveamento ficou bom, hein? Ficou. Um caminho fácil para alguns times, que eu acho, mas são jogos muito bons, hein, de ver. Então, mas você acha que caminho fácil mesmo, cara? Eu acredito que Facilidade? Eu acho que não tem facilidade pra ninguém, não, cara. Facilidade. Eu acho que fácil, muito fácil, um caminho tranquilo para chegar até a final, não tenha, mas é um caminho que não menos é tanta pedra. estreito. Isso. Acredito que Botafogo, é difícil falar. Sim. Porque como eu vou falar assim, o Palmeiras vai pegar o Universitário. O Universitário é um time chato de se pegar, mas não é um adversário que é uma pedreira. Esse é um caminho fácil pro Palmeiras até chegar nas quartas de finais, pode pegar o River Plate. Uhum. Como o caso do São Paulo, que já é um Atlético Nacional, o caso do Botafogo, que é uma LDU, que é um time muito chato. Sim. Já do outro lado da chave, aí eu acho as coisas difíceis, porque temos o Internacional que vai pegar o Flamengo, que já é a pedreira. Eu acho que esse é o pior confronto que vai ter aí entre todo mundo. Eu acho que é o mais difícil também. É o mais difícil. Eu acho que também tá pau a pau mais com o equilibrado, Penharol. né? Eu também acho que tá pau a pau com o Penharol e Racing. Porque o Racing tá jogando muita bola desde a Sul-Americana passada. E eu acho que quem for pra final dessa chave aí, acho que vai ser o campeão, hein? Mas, Juan, olha, você falou de Penharol e Racing. Eu acho que nesse caso aí, o Penharol ele tá indo mais com a camisa. O Racing mais com o futebol. Mais tá jogando melhor. Jogando melhor mesmo. Sim. E o Penharol é aquele time que o Racing passa. É aquele time tradicional da Libertadores e tal. Mas eu acho que o Racing ele tem um pouco de vantagem. Uma coisa que eu tava vendo agora, que eu acho que quem passa pra mim, River e Palmeiras passam, vão se enfrentar. Quem passar desse confronto tá na final. Porque se o Palmeiras passar desse River que tá muito forte, o Palmeiras é um candidatíssimo a ser campeão. Desde a primeira fase, acabou a primeira fase, o Palmeiras 100%. Pra mim, o Palmeiras, se passar pelo River, tem muita chance de ser campeão. É uma boa análise, realmente. São os times favoritos. Mas assim, não sei de ser campeão, mas de avançar, né? De avançar efetivamente, né? Porque o São Paulo pega o Atlético Nacional.
que o São Paulo está fazendo uma boa campanha lá fora, Sim. né? Ele faz uma boa campanha lá, só que lá o Atlético Nacional é um time que é embaçado, né? E é uma coisa interessante também da gente falar, é o que a gente até comentou semana passada, né, Beto? O Internacional não vem tão bem assim no Brasileiro, só que são competições totalmente diferentes. Sim. Então a gente não pode levar em consideração isso. O Flamengo tá voando no Brasileirão, então eles são fortíssimos candidatos a se classificar. Não. Sim. Libertadores é uma competição que realmente os times dão sangue e não vai ser nada fácil. E Nem pro Flamengo, nem pro Inter. Quem for campeão dessa Libertadores já carimba a vaga pro Mundial de 29. Exatamente. Já tem a sua Super vaga mundial. ali. E vamos ver, né? Eu acho que Libertadores essa chave da direita tá É igual, a tá gente pedreira. olha um pouco sobre os times que tá na chave da direita. Fortaleza, se a gente for pegar em Campeonato Brasileiro, não vem bem, Sim. né? Patinando, perdendo jogos importantes. Tem um treinador excelente, mas não tá fazendo a melhor campanha. O Fortaleza não atravessa uma boa fase, não. Não atravessa até uma na boa própria fase. Libertadores ele se Capengou classificou um pouco, até, né? Sim. até por conta daquele WO que teve. WO não, mas teve lá uma Sim, situação foi. lá, isso. Então, quer dizer, eu penso que para esse lado do Flamengo, por exemplo, quem passar entre Flamengo e Inter, eu penso que o único time que talvez possa complicar a vida aí é o Racing. É o Racing, mas acho que é mais concordo. tranquilo. Pra mim, o Flamengo, pra mim, o Flamengo tá na final. Eu Eu acho também que o adversário entre Flamengo, que o adversário do Flamengo vai ser entre Palmeiras ou River. Não acho que São Paulo vai botar o River pra correr, vai Acho que botar não também. o Botafogo, não vai botar River pra correr. O River tá muito bem, o Galhardo voltou. Você acha isso mesmo? Eu acho. E será que tem algum São Paulino aí comentando alguma coisa aí? Eu Deixa os ainda não, comentários mas... aí. Só tem que os São Paulinos estão tudo fugindo, cara. Vamos ler os comentários um pouquinho. Hilda Matos mandando boa noite. Júlia Boa dos noite, Santos Hilda. Oi, Hilda. mandando boa noite Oi, também. Júlia. Adailde Araújo, boa noite também. Boa noite. Oi, tudo bem aí, pessoal? Clara Natucci mandando boa noite Boa também. noite, Clara. Elbert Dantas fala: vocês não vão cantar parabéns para o lindão do Beto? Coisa fofa. Aí, ó. A Cida Araújo mandando boa noite, meus queridos. Cida. Oi, tudo bem? E a Hilda finalizando, mandando Juan, vai Corinthians. Vai Corinthians, com porque tem certeza. gente aqui que Vai pra nunca onde? teve Vai pro isso. Super Mundial também, o Corinthians? Vai ser campeão da Copa do Brasil. Pô, né? Júlia Santos. aí. Vai. Então, ela mandou assim: parabéns, Beto, e que adorou a picanha, o churrascão que teve, né? Oh, aí Coisa sim, boa, hein? Maravilha. Então bora lá? Então, antes da gente finalizar o assunto da Libertadores, gostaria de saber seus palpites sobre quem passa. Então, Eu Juan, acho- coloca na tela pra gente, editor, pra dar uma olhadinha. Bom, vamos lá. Como a gente já falou, né, Beto? Semana Sim. passada, eu vou deixar pro Atlético Juan. Nacional e São Paulo, acredito que passe o São Paulo, mas vai ser um jogo difícil, não vai ser um jogo fácil. Botafogo e LDU, tá daquele jeito. Eu não sei, vamos ver como os times vão voltar do Super Mundial, né? Mas eu acho que o Botafogo passa. River e Olímpia, River fácil. Palmeiras também tranquilo. Vai decidir, vai fechar com chave aqui na Barra Funda. Doeu pra você falar isso, né? Doeu. Fortaleza e Vélez, eu acho que o Vélez passa, hein? Eu acho que o Esse é Fortaleza difícil pro não Fortaleza. passa, não. Entre Peñarol e Racing passa tranquilamente, define o jogo aqui lá na Argentina. São Lourenço e Estudiantes, eu acho que o Estudiantes passa, tranquilo, sem dificuldade. Flamengo e Inter vai ser um jogo difícil, mas o Flamengo passa, acho que com uns 2-0 lá no Maracanã. E fecha um empate lá no Beira-Rio. Cara, olha, e eu vou te falar uma coisa, hein? O azar pros dois, né? Tanto pro Flamengo quanto pro... Poderia se enfrentar mais pra frente, né? Eu não sei o quanto é azar e o quanto é sorte, porque pro Flamengo eu não sei qual é o problema que ele tem contra os times Gaúchos. sul-americanos. Não, os sul-americanos aqui, que ele se enrosca. É verdade. Então o Flamengo era para ter feito uma campanha muito melhor do que fez. E o Flamengo Ele se quase classificou na não se última rodada. Quase, Foi na bacia exatamente. das almas, quase não se Exatamente. classificou. Então, talvez, por ser um jogo, um clássico regional, talvez o Flamengo tenha até um pouquinho de vantagem aí. Exatamente. Eu acho que se fosse outro, talvez ele tava com problema. Eu quero ver como vai voltar os times depois do Super Mundial. Porque como Tem tempo ainda, né? Tempo, Porque como os times que não foram pro Super Mundial vão ter umas férias,
vão ter umas férias, um período de Vão descanso. treinar, Eles não vão é? voltar com mais descanso. Sim. Esses times aí, dependendo de quem avançar, pra mim, Fluminense e Botafogo não E passam tem na fase de outra, não, grupos. mas tem outra coisa, eles estão se reforçando, né? Sim. Então, Então, eu acho quer que dizer, Palmeiras e Flamengo vão... Tudo que a gente fala agora é especulação, porque muito provavelmente vai estar... Sim. É o que a gente tá vendo agora, né? Mas muita Sim. coisa pode mudar. Pra mim, Palmeiras e Flamengo vão voltar cansados do Mundial. Eu acredito que os dois passem de seus respectivos grupos. Podem alcançar até umas quartas de finais, mas os dois times vão voltar cansados. Então vamos ver como que vai ser. Porque logo após o Super Mundial, 2 semanas depois, o Palmeiras já tem 2 decisões, né? Sim, exatamente. Na Copa do Brasil contra o Corinthians, e vamos ver, né? E pedreira, hein? O Palmeiras só pegou difícil, pedreira, hein? Só pedreira. Então esse foi o assunto da Libertadores, né, pessoal? A gente vai continuar acompanhando os próximos jogos aí e a gente vai atualizando vocês. Então o próximo assunto agora é Sul-Americana. A gente vai dar uma olhada também, o Juan vai deixar a opinião dele. Coloca na tela aí pra gente, Stur, pra gente dar uma olhadinha. Bom, de como que Sul-Americana ficou. dá aquele aperto no coração. Peraí, porque- o Juan vai o quê? Vai opinar sobre a Sul-Americana? Vai opinar. Ah, o Juan vai... Peraí, registrem, pessoal. O Juan vai... Ó, aspas. Palavras do Juan. Juan, o Corinthians, como é que o Corinthians está... só me explica. eu tô Então, dá até uma dor no confuso. peito, aqui, ó, em falar do Super Mundial, do Super Mundial não, da Sul-Americana. Ele escapa. da Sul-Americana, porque, né, infelizmente o bicampeão mundial Corinthians caiu, mas Você deu uma engasgada. eu acho que essa Sul-Americana desse ano tá um pouco fraca. Acho que tá fraca. Tá muito fraca. Eu acho que do ano passado Tá fraca e o Corinthians tá nela? Continua? tá mais fraco que só ela. pra saber, tá? Mas eu acho que a Sul-Americana acho que tá destinada, acho que talvez pros brasileiros. Ou Eu acho que o pro pessoal argentino. maldosamente chama o Corinthians de galinhada. Eu acho que é mancada, mas eu acho que nesse momento, cabe um galinha de Angola. Porque a galinha de Angola, ele faz assim, tô fraco. Assim, na Libertadores, acho que na Copa do Brasil, desculpa. Da Sul-Americana, eu acho que, pra mim, o favorito pra ser campeão disso aí é o Atlético Mineiro. Não sei se... Não, time por time, acho que o Atlético tem um timaço, né? Sim, mas eu acho que... No papel... Que um time... É todo ano como a gente sempre fala, né? Sim. No papel... Porque o papel aceita tudo, né? A Sim, gente pode escrever eu qualquer coisa. quero ver agora, eu também quero ver como vai ser o Fluminense. Sim. Porque o Fluminense está numa boa campanha no Brasileiro, tá melhor agora com o Renato Gaúcho. Então vamos ver, eu acredito que talvez dê Galo na E vai se na reforçar final. aí também. Vai se né? reforçar. Vai. E uma coisa legal também da Sul-Americana é que existem os playoffs, né? Sim. Então, Os vamos ver as opiniões do Sim, os antes que classifica, né? Os playoffs são os times que saíram da Libertadores. É tipo um rebaixamento, né? Sim, um Saiu da rebaixamento. Libertadores e foi pra Sula. Que agora tem esse novo formato sul-americano, né? Que só o primeiro do grupo só me passa. explica, gente. Eu tô um pouco assim, confuso, desinformado. Quer dizer, então o Corinthians ele entrou na primeira fase da Libertadores e Na saiu. pré. Foi isso? Foi Na na pré pré-Libertadores e saiu. Foi isso? Ah, Foi. tá. E aí depois ele jogou a Sul-Americana. Jogou. Tá. E ele saiu de novo? Caiu. Ah, tá. Era só pra me entender. Ah, tá. Tá bom. Só pra raciocinar, né? Só pra Acho que a gente precisa deixar esse assunto de lado. Coloca na tela aí pra gente, Heitor, dar uma olhadinha aí. As playoffs, pra quem não sabe, é quem caiu da Sul-Americana, da Libertadores, e tem esse novo formato desde o ano passado, onde só o primeiro colocado do grupo da Sul-Americana classifica diretamente para as oitavas, e com isso, o segundo colocado de cada grupo e o terceiro colocado da Libertadores se enfrentam, um jogo de ida e volta. Não, para tudo. Então quer dizer que o Corinthians não conseguiu se classificar em primeiro naquela chavezinha e ele também não conseguiu se classificar em segundo? Sim. Eu quero Pra ver disputar o playoff? Eu quero ver o jogo. Eu quero ver o ninguém jogo me entre avisa Bahia. nada, hein? Quero ver o jogo entre Bahia e América de Cali, porque o América de Cali é um time muito chato, time que faz cera. E vamos ver contra o Bahia, porque se o Bahia passar já pega o Fluminense, né? Então Já vamos vai ser ver. outra pedreira também, né? Sim. Primeiro playoff ali então, Juan, se você quiser dar sua Grêmio e opinião de Alianza quem passa. Lima, eu acho que vai ser difícil pro Grêmio, mas eu acho que a Alianza Lima passa. O Alianza Lima é o que Alianza eliminou o Lima. Boca, não foi? Foi. E que deu um trabalho pro São Paulo, dentro de casa. Guarani do Paraguai e Colo-Colo, né? Na Universidade de Chile mesmo. Universidade do Chile, desculpa. Então vai ser Universidade do Chile contra o Independiente, o Lanús e o Córdoba. O Córdoba eu acho que passa
vai pra pegar o Lanús, porque fez um bom jogo contra o Flamengo no Maracanã. E o Córdoba, cara, todo mundo achava que ia se classificar na Libertadores e ele acabou dançando, né? Sim. Foi uma pena mesmo. Bahia e América de Cali, eu acho que vai ser difícil pro Bahia, mas o Bahia passa pra pegar o Fluminense. O Palestino e Bolívar. o Bolívar, eu acho que o Palestino passe. O grupo do Atlético, eu acho que o Atlético passa tranquilo. Independente Del Valle e Vasco, eu acho que o Independente passa, hein? Jogo duro. E no final, Once Caldas e San Antônio. o San Antônio, isso. Eu acho que o Once Caldas passa tranquilo pra pegar o Huracan. Eu acho que desses jogos aí, o mais abaixo um pouco assim é esse último mesmo. San Antônio e Once Caldas, por tudo que a gente veio vendo aí, a campanha não tá muito bem, não. Não tá bem, não. Então, Quando você falar Once Caldas, fala baixinho, porque às vezes pode assustar os São Paulinos que estão por aí. Deixa nos comentários aí se vocês entenderam a referência. Então, antes da gente ir pro próximo assunto, esse foi a Sul-Americana, a gente vai atualizando vocês também, né, das próximas datas, dos próximos jogos quando acontecer. Antes de chamar o próximo assunto, que é a Copa do Brasil, vamos entrar no comercial dos nossos patrocinadores. Opa. Você que ama costurar, criar e transformar. Já conhece o Bazar Tricolândia? O armarinho que tem tudo que você precisa com aquele precinho que cabe no bolso. Aqui você encontra linhas de todas as cores, tecidos incríveis para seus projetos e acessórios essenciais para dar vida às suas ideias. E o melhor, com preços baixíssimos. Esqueça a correria do centro. Tudo que você precisa está bem pertinho de você. É praticidade e economia no mesmo lugar. E tem mais, aqui a promoção é de verdade. Ofertas imperdíveis todos os dias. Cada visita, uma nova oportunidade de economizar. Não perca tempo. Venha agora mesmo para o Bazar Tricolândia e descubra como é fácil criar mais gastando menos. Rua Padre Guido Del Toro, 38A, Pirituba, São Paulo, ou se preferir nos chama no WhatsApp, 11 3483 1828. Bazar Tricolândia, economia, qualidade e praticidade bem aqui pertinho de você. Então, agradecer ao nosso patrocinador. Se vocês puderem seguir lá, ajuda bastante também. Nosso Bazar Tricolândia tem bastante coisa legal, vale a pena dar uma olhada. Então, o próximo assunto do nosso programa é Copa do Brasil. Isso. Copa do Brasil, que também tem jogos muito interessantes. Vamos dar uma olhada então aí de como ficou o chaveamento dos próximos jogos? Coloca na tela pra gente, Vitor. Então, essas são as oitavas de final da Copa do Brasil. Sim. E tá muito interessante, Tá interessante. Bastante jogos bons aí. E por sinal, os times que vão decidir em casa são os times da direita. Certo. Que são o Atlético Mineiro, o Paranaense, o Retrô, que é uma surpresa. Uma surpresa. Fluminense, CRB, que eliminou o Santos, Sim. que com o Neymar em campo, o Vasco e o Palmeiras e o Bragantino. E eu não queria, mas aconteceu o que eu não gostaria de ter acontecido. Logo derby, logo de cara. E uma coisa legal também, né, tipo, do que tá acontecendo, a gente vê que não é uma fase boa do Santos, realmente veio muito mal, só que mesmo assim eu não esperava que o Santos cairia pro CRB. É um time que jogou bem, que se sobressaiu nos jogos, mas eu acho que foi uma surpresa realmente, Sim, né, mas assim como o Retrô contra o Grêmio. Esse eu acho que é o grande barato da Copa do Brasil, né? Porque a gente já teve o Palmeiras eliminado por Asa de Arapiraca, Isso. O CRB mesmo, né? o próprio CRB. A gente já teve o Paulista ganhando do Flamengo, Sim. né? Sim. Aliás, na verdade, a gente teve várias situações aí de times assim, de uma prateleira abaixo, né? Que a gente coloca no papel que talvez não vá pra frente. Exatamente, que acaba surpreendendo. É o caso aí, Retrô, cara, o Retrô é uma surpresa. É uma surpresa. E a Copa do Brasil é tão... Surpresa. A Copa do Brasil é tão CSA interessante. também. CSA. Então é uma questão de democracia mesmo, bem Sim. democrático A isso. Copa do Brasil é tão interessante que na época que o CRB eliminou o Palmeiras no Allianz Parque, era na época de ouro do Abel Ferreira. Foi quando ele chegou, ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil. Isso. No ano seguinte que ele ganhou a Libertadores de novo, e foi nesse ano que ele perdeu a Copa do Brasil pro CRB. Isso. Então é bastante interessante a Copa do Brasil por conta disso, né? Porque times grandes vão caindo, como a gente viu que não tem nenhum, só tem um gaúcho, que é o Sim. Inter, e
tá se afulinando, né? Eu falei paulista aqui contra o Flamengo, mas foi o Santo André, né? Sim. Santo André que foi campeão. Foi campeão em cima do Flamengo. Isso, em cima do Flamengo. E uma coisa também interessante, é difícil a gente não ver os 4 paulistas estar na oitavas de finais, né? Pelo menos. É que agora, recentemente, só tá virando os 3, né? Exatamente. O Santos tá mal demais. Até no Brasileirão a gente vai comentar também, não vejo uma grande fase. O Neymar veio, era para ser uma salvação, mas acabou ocorrendo outras lesões, não está conseguindo jogar muito bem também. Mas ainda é uma peça importante. Não sabemos, né, se ele vai renovar, o que vai acontecer ainda é uma incógnita. Até tinha times do Super Mundial, como o Pachuca, que estava tentando contratar ele para jogar esse campeonato. Não sei se as negociações foram para frente, mas era um time que cogitava o Neymar para jogar no Super Mundial. Mas há rumores, a gente estava até comentando, há rumores de que ele vai renovar, não é? Sim, eu fiquei sabendo também. Até dezembro de 2026, parece que o Neymar vai renovar com o Santos, vai assinar o contrato no dia 27 desse mês agora, para já virar... Com cifras altíssimas, Sim, né? Cifras altíssimas. É muito dinheiro. 90, tá falando que o Santos tem que pagar o Neymar 80 e poucos milhões até dia 30 de julho. Dizem aí em redes aí que essa é uma dívida grande que o Santos tem com o Neymar. Que eu não acho que o Neymar deveria ter ido por um time melhor financeiramente, como talvez um Flamengo, um Palmeiras. Eu acho que a ideia dele de vir pro Brasil é realmente isso, se preparar para a Copa do Mundo, né? Sim. Mas o próprio pai dele falou isso, né? Que o projeto dele era vir se tratar aqui, né? E eu acredito que depois da Copa ainda, se ele realmente tiver uma condição, não tiver muitas lesões também, ainda tem futebol para jogar em um grande clube. E reparem que olha o tamanho do Neymar. Sim. A gente estava falando de Copa do Brasil, o Santos não está classificado e a gente falando em Neymar aqui, né? Isso. Quer dizer, olha o tamanho do cara. Exatamente. Não é? Ele é assunto para todo lado, né? Porque ele chegou para realmente ser o craque, né? Ele, independente da fase, ele é um craque, ele é um ídolo do Santos, a torcida ama ele. Não vive um grande momento. O Santos a criançada adora o Neymar. Exatamente. A criançada adora o Neymar. E ainda, por mais que tem muitas críticas em cima dele, é uma esperança para a seleção ainda. Sim. É um cara que de técnica... A questão da liderança técnica. Exatamente. A gente tem muito bons jogadores, sim, mas assim, como liderança técnica, o Neymar é a referência nossa. Exatamente. Né? Ele é o craque mesmo. E a gente viu nas partidas no Santos também, ele faz toda a diferença. Mas infelizmente o conjunto não está muito bem. Sim. Então não adianta. Mas o time do Santos, quando o Neymar está em campo... É diferente, é outro. Joga diferente, né? Não joga melhor, mas joga diferente, joga um pouquinho diferente. Eu acho que hoje em dia o maior problema realmente do Santos é o coletivo. Não tá dando certo, os jogadores não estão se entrosando. Mas assim, a torcida é que fica para não cair, né? Porque é um time grande que caiu pela primeira vez, tá na beira para cair novamente. Então, claro que a gente não é torcedor do Santos, mas é triste ver essa situação, né, Beto? Sem dúvida. Por tudo que o Santos representa pro futebol. Sem dúvida. Futebolisticamente é triste. Só pra gente encerrar essa questão da Copa do Brasil, né? Então as oitavas 30 de julho e 6 de agosto. Sim. As quartas de final 27 de agosto e 11 de setembro. Sim. Semifinal 5 e 19 de outubro. E as finais, que no caso da Copa do Brasil são em 2 jogos, né? 2 e 9 de novembro. Sim. E a partir, depois do confronto das oitavas de finais, a CBF vai fazer um novo sorteio para aí sim fazer o chaveamento até a final, onde saberemos quem vai, se poderemos ter um grande jogo na final. Que logicamente teremos, mas vamos ver. Então, antes da gente ir para o próximo assunto, coloca na tela de novo para a gente, editor, a Copa do Brasil, só para o Rua deixar os palpites dele então, para a gente finalizar. Então, vamos lá, São Paulo e Atlético Paranaense que não vem em boa fase, ainda jogando a Série B. Para mim, o São Paulo passa. Flamengo e Atlético Mineiro é um jogo difícil. O Atlético Mineiro, eu acho que vai vir com a faca no dente para querer reverter aquilo que foi naquela final passada deles, mas eu acho que o Flamengo passa. Bahia e Retrô, o Bahia passa tranquilamente. Internacional e Fluminense duríssimo, hein? É difícil, porque o Internacional estava numa boa fase no começo do ano, só que decaiu, mas eu acho que o Fluminense passa. Vai ser difícil, mas o Fluminense passa. Cruzeiro e CRB, Cruzeiro passa também, não com tranquilidade, mas passa.
Vasco e CSA, Vasco passa. Corinthians e Palmeiras vai ser o jogo, hein? Derby. Vai ser os jogos, né? Mas pra mim o maior passa, que é o Corinthians. E pra finalizar, Botafogo e Bragantino. Eu não sei como vai estar o Botafogo no final depois do Super Mundial. Mas eu acho que hoje o Bragantino passaria, hein? Se o jogo fosse hoje, o Bragantino passaria. É isso aí, então finalizando, né, a Copa do Brasil, o Beto já passou as datas também, né, dos próximos jogos, tudo que acontecer a gente vai comentando e atualizando vocês. Então antes de ir pro próximo assunto, a gente tem mais comentário aí, Juan? Não, só tem da Cida mandando boa noite pra gente. Boa noite, Cida. E é isso. Então vamos falar agora um pouquinho sobre o Brasileirão que está de volta essa semana. Nosso querido, coloca na tela pra gente, Vitor, pra gente dar uma olhada nos próximos jogos então. Aí. Quinta-feira tem. Essa é a tabela então, a gente tem o primeiro, esses jogos que estão escrito adiado é por conta do Super Mundial. Então, Botafogo e Mirassol foi adiado, a gente tem Sport e Flamengo adiado também, por conta do Flamengo, Fluminense e Ceará adiado, Palmeiras e Juventus adiado também. Juventude, né? Juventude. Palmeiras e Juventude. Bragantino e Bahia vai ser na quinta-feira, às 19 horas. Vitória e Cruzeiro também às 19 horas na quinta-feira. Santos e Fortaleza às 19h30 na quinta-feira. Corinthians e Grêmio, um jogo interessante, quinta às 8 horas da noite. Atlético Mineiro e Internacional, quinta às 9h30. E Vasco e São Paulo. Qual horário? Vamos um pouquinho pra lá. Acho que é pro outro lado, vem pra cá. Quinta-feira, acho que é às 9h30 também. Isso. E um adendo aí, que no jogo do Bragantino e Cruzeiro é bom acompanhar, porque se o Cruzeiro vencer, o Cruzeiro se torna líder, por conta que o Flamengo vai estar com um jogo a menos. Isso. Mas se caso o Cruzeiro empate e o Bragantino vencer, o Bragantino é o novo líder, por enquanto, né? Vamos ver se mantém essa sequência. A gente tá com a ponta da tabela com algumas surpresas aí. A diferença é de um ponto, né? Isso. A diferença vai ser de um ponto, e vamos ver, né? Vamos dar uma olhada então na tabela atualizada pra gente ver como que tá por enquanto. Coloca na tela pra gente, Esther. Tá na tela. Então, em primeiro lugar, por enquanto, antes de acontecer os jogos dessa semana, a gente tem o Flamengo, em segundo o Cruzeiro, como o Juan comentou, dependendo do resultado, o Cruzeiro pode sim chegar à ponta da tabela, assim como o Bragantino. Em quarto lugar, a gente tem o Palmeiras, Fluminense em quinto, Bahia em sexto, Mirassol em sétimo, o Mirassol que está surpreendendo muito essa temporada. Mesmo, realmente está fazendo um excelente campeonato. Atlético em oitavo, Botafogo vem em nono, Ceará vem em décimo, Corinthians está em 11º, Grêmio em 12º, São Paulo em 13º, Internacional em 14º, logo em seguida o Vasco em 15º, Vitória em 16º e abrindo a zona do rebaixamento um time inesperado. Claro que tem muitas rodadas ainda, mas a gente vê que realmente não vem muito bem, é o Fortaleza em 17º, Santos, como a gente falou, não vem enfrentando uma boa fase em 18º, 19º Juventude e em 20º Sport, que quase, dependendo de algumas rodadas, para já se rebaixar novamente. Sim, e eu acho que o Santos vai voltar para a casinha dele do ano passado, hein? E realmente vai ser muito difícil pelos jogos que tem. Até porque a própria campanha do Santos até essa rodada, né? E se você reparar do ano passado, o Santos estava numa posição um pouquinho melhor. Sim. No ano passado. E foi rebaixado, né? Claro que não tinha o Neymar, mas enfim, difícil. Agora, o que você disse, né, sobre o Mirassol é o que surpreende. Com certeza. O Mirassol está na frente do Atlético Mineiro, está na frente do Corinthians. São Paulo. Está na frente do Grêmio, São Paulo, Internacional, do Vasco, enfim, mas assim, que o Vasco pela grandeza não estaria onde está. Exato. Mas assim, o que tem atravessado nos últimos tempos, a posição dele, né, é mais ou menos por aí. Claro. Mas o Mirassol está na frente de muita gente, inclusive do Fortaleza, né? E já ganhou de times como Corinthians, complicou a vida. São Paulo também. Sim. Então, realmente, claro que tem muitas partidas ainda, o campeonato ainda não está nem na metade, mas é uma campanha surpreendente, né? O Mirassol subindo para a Série A já com uma campanha assim. Se ele pontuar mais o que ele fez até agora, né? Uhum. Imagina, se ele fizer mais uns 25 pontos, por exemplo, ele está com 17, né? Mas se ele fizer mais uns 25 pontos aí, ele
garante a permanência na primeira divisão. Dá pra sonhar Sim. até um campeonato internacional, né? Não, ele garante. O Isso. importante para ele é garantir a permanência, né? Agora, Fortaleza, Vitória, Vasco, esses precisam se coçar. Esse tem que tomar cuidado. O Vitória, olha, um passarinho me contou que o Vitória, próximo jogo dele, ele vai dar um pau no Cruzeiro. O Olha, passarinho me contou. Vamos ver, né? vai ser difícil, hein? O Vamos Cruzeiro ver, né? vai ter seríssimos problemas e o Vitória vai garantir. É bom ficar de olho assim, chegando na metade do campeonato, no final do primeiro turno e no começo do segundo, é que o São Paulo não vem num bom momento no Brasileiro, né? Exato. Fez uma boa campanha na Libertadores, mas se ficar querendo focar só em Libertadores, vai acontecer o quê? Vai conhecer o primeiro rebaixamento. Claro que não Aí- teve muitas derrotas, mas Sim. muitos empates. Muitos empates São Paulo Dentro de teve. casa também. Sim. E perdeu pro Mirassol, né? Como a gente já havia falado também. Então, realmente, a tabela tá muito surpreendente. Até os primeiros ali, eu não acreditava, pela fase que vem vendo o Cruzeiro ali em segundo lugar. Eu também não esperava o Bragantino, porque ano passado estava enfrentando alguns problemas e esse ano parece que acertou ali a gestão, tá indo muito bem. Então, o Campeonato Brasileiro tá bem interessante aí, né, Beto? Esses times têm que aproveitar o Sim. cansaço aí de Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras, né? Tem que aproveitar, Sim. né? A ausência deles, o cansaço, e eles vão ter que mandar brasa aí, né? Porque alguns times do Brasileirão só tem esse campeonato a disputar, Isso. né? Como o próprio Mirassol, o Cruzeiro também caiu dos campeonatos, então Sim. O realmente tem que Corinthians vai focar. poder se preparar muito Corinthians bem também. pro Brasileiro e pra Copa do Isso. Brasil, não é? Exatamente. É muito importante. Com Tá bom. certeza. Então esse é o Brasileirão, a gente vai acompanhar os jogos essa semana, atualizamos vocês semana que vem. Então o próximo assunto, eliminatórias. Tivemos estreia do Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira. Coloca na tela pra gente dar uma olhada então, Os jogos ou classificação? classificação pra gente ver como ficou. Sim, tá na tela. Então a Argentina ali soberana, né, com 34 pontos em primeiro lugar, venceu o Chile Já fora tá na de casa, Copa também. já tá na Copa, vale lembrar também. Equador muito bem com 24 pontos. Olha como que é a diferença de ponto entre a Argentina e o segundo colocado, né, Beto? Pois é. Realmente essa seleção tá voando, surpreendendo muito a Argentina. E olha, o Equador, né? Ele teria 3 pontos a mais ainda ali, né? Isso. Teria 3 pontos a mais. Posso só falar um negocinho que eu tava vendo esses dias no próprio Instagram da FIFA, que nas últimas, desde que virou formato eliminatórias para a Copa do Mundo em 94, se eu não me engano, 98, todas as vezes que a Argentina ficou em primeiro, exceto na Copa de 2014, onde o Brasil não participou, todas as vezes que a Argentina ficou em primeiro lugar e fez mais de 35 pontos, o Brasil chegou na final da Copa. É uma superstição que É uma pode mística, ocorrer. é isso? Isso. Então, um detalhe 98 importante. e 2000, onde o Brasil ficou atrás de Argentina e Equador e no final foi campeão. 98 a mesma coisa. Então, E se você pegar, por exemplo, 2002 com o Filipão, a gente tava numa situação... Acho que agora foi a pior situação, mas a gente tava com uma situação bem parecida, porque a gente teve saída de técnico, aí pegou o Filipão às pressas, lembra? Em 2002, né? Sim. Quer dizer, lembrar vocês não vão lembrar, porque, né, poxa vida. Eu lembro. Lembra Não, assim Vitão lembra. de rever, Mas assim, rever, não. era uma bagunça também, e o Filipão, o Brasil estava tendo seríssimos problemas nas eliminatórias, e o Filipão veio, a gente conseguiu se classificar, né? Sim. No final e tal, e campeão, bateu campeão. Sim. Bem lembrado. e que tem você tá todas dizendo, todas legal. as vezes que o Brasil chegou mal numa Copa, Sim, chegou isso, antes de uma Copa, como 94 e 2002, que o Brasil chegou mal em 94 e muito mal em 2002, o Brasil foi campeão. A questão é que, por exemplo, em 70 também isso aconteceu. A gente teve problemas Sim. pouco tempo antes de começar a Copa e o Brasil bateu campeão. O problema é assim, na Copa de 70, o Brasil tinha Pelé, tinha Tostão, tinha Clodoaldo, né? Era um coletivo incrível, né? Cara, tinha um timaço, ok.
E hoje? 94, Romário. a gente tinha uns caras que faziam a diferença. Então, Romário, Nossa, Branco, demais. Mazinho, e uns caras que fizeram a diferença. E em 2002, Tivemos o cara, time. O a time gente aí tinha era aquele super time que era estrela. espetacular também. Que eu acho que é pior que o Rivaldo. 2006. Ó, Rivaldo, Ronaldo. Fenômeno, Ronaldinho. O Cafu, Kaká voando. né? Quer dizer, a gente teve um timaço também. E 3 goleiros Agora, espetaculares. Isso. É. Agora, dessa vez, e assim, a gente sabe que os caras são todos craques, né? Sim. Tem muito craque lá. Rafinha arrebentando, Vinícius Júnior e tal. Só que a gente não tem aquele conjunto, Não né? tem, Sim. ainda não. E a gente não tem aquele conjunto, não tem aquele cara que efetivamente faça a diferença, né? Sim. Vamos torcer para essa mística aí que o Juan tá falando e vamos ver se as coisas se acertam, né? Exatamente. Porque esse jogo de amanhã é importantíssimo para a seleção Com certeza. Por em quê? termos de classificação. Porque se o Brasil vencer o Paraguai e a Venezuela perder, o Brasil tá na Copa. Mas vamos Sim. ver, porque Para não depender de mais Isso, nada, porque né? a Venezuela precisa vencer o Uruguai no centenário. E vamos ver como vai estar, porque o Uruguai também quer ir pra Copa. É, difícil, Está atrás do hein? Brasil. E se eu não me engano, Equador e Paraguai, se eu não me engano, já estão classificados para a Copa. Eu não sei se precisa carimbar. O Equador precisa vencer amanhã para carimbar de vez Mas pela também. pontuação, como ela tá muito próxima Tá ali, muito né? Porque o Brasil está com 2 pontos apertado, atrás. né? Então eu acredito que o Paraguai vai para a Copa, talvez vá para a Copa. O Equador já, para mim, já é certeza que vai Tem para a mais Copa. 3 rodadas, né? Tem mais 3. Então São coloca 9 na pontos A de amanhã e mais 2 rodadas. Sim. E mais uma. mais uma data FIFA. Isso. Coloca na tela então pra gente de novo, editor, pra gente dar uma olhada como tá a tabela só pra ir atualizando então. Então, como o Juan tava comentando, o Equador já tá a um passo, né, de Já se classificar. Já tá com a mão na Copa, praticamente. Exatamente, então se vencer o próximo jogo já está classificado. O Paraguai também com a mesma pontuação que venceu o Uruguai dentro de casa. Em seguida vem o Brasil com 22 pontos. Só uma observação. Sim, O Paraguai, que estava mal, e depois, quando chegou esse novo técnico, deslanchou, tem jogado muito melhor, ele arrumou a casinha lá atrás, isso. tomou poucos gols, né? Sim. Em relação ao que tinha tomado. Diferente do Brasil, que o Brasil tomou 16 gols, É cara. muita coisa, né? É muita. O Brasil tem uma das piores defesas, cara. Sim, Olha sim. lá, 16 gols. Né? O Equador tomou 5. isso. A Venezuela 32. Na última eliminatória, o Brasil levou 5 gols na eliminatória inteira. A gente tomou 16. É muita coisa. O que o Brasil tem de derrota nesse ciclo, o Tite não tinha de derrota em 6 anos, em 7 anos. O jogo de amanhã é um jogo importante, mas Sim. assim, apesar de estar em solo brasileiro, a torcida, imagino eu, que vai apoiar. A corrida por ingresso foi enorme. Teve um monte de gente na fila. E já vendeu tudo. Né? Mas a questão o Paraguai não vem aqui para brincar, não, cara. Não, com certeza não. O Paraguai não vem para brincar, olha, vai engrossar. O time é bom, espetacular? Não é. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque o time mudou. A gente está em realidades diferentes. O Ancelotti ainda não consegue fazer com que o time tenha a cara dele, né? Sim. Não tem. Isso é tempo, né? Faz É. pouco tempo de treino, não tem muito o que fazer. É difícil. E como vocês acham que vai ser os placares? O jogo vai ser difícil. Esse jogo, Brasil e Paraguai, eu não sei se vai ser um jogo difícil. Vai. Ah, mas eu acredito na seleção brasileira, nessa vitória aí que vai ser muito Quanto importante. vocês acham que vai ser o jogo? Olha, eu acho que vai ser 2-1 Brasil apertado. Eu acho que vai ser 3-1. Você acha que o Brasil vai tomar gol? Acho que toma um golzinho assim. Eu acho que vai ser 3-1 o Brasil com o gol do Romero. Ô, louco, olha. O que você acha, Beto? De cabeça. Isso não tem a ver nada com o Corinthians, não, né? Não, Você não. fala Só foi um nada comentário, disso, né, Só foi um Bruno? comentário. Porque ele vai estar em casa, né? É. Ah, tá. Ele O vai segundo estar em casa. maior artilheiro da arena, né? Só atrás tá do bom, Yuri. tá. Entendi. Agora eu entendi. Mas eu acho que vai ser 3-1 Brasil. Eu acho que o Brasil tem que vencer e convencer. Jogando em casa, O que tá difícil. jogando num estádio que nunca perdeu e que sempre jogou. Não porque é a Neoquímica, mas é porque é o estádio onde o Brasil parece que sabe jogar bola lá dentro.
porque sempre joga bem e sempre vence bem. Tem uma coisa que o Ancelotti ele falou que foi do gramado, né? Isso. E o gramado na Arena do Corinthians é excepcional, né? Com certeza. Então, quer dizer, é um ponto favorável para o Brasil ter um joguinho melhor, né? Eu acho que tem tudo para ser um excelente jogo, né? Dentro de casa, claro que não vai ser fácil, mas eu acho Agora, que você acha que o Brasil vai para cima? Ah, tem que ir. Tem que ir. Desde o primeiro minuto, tem que ir. Não pode aliviar, não. Não tem que fazer jogo xoxo, não. Não acredito. pode ficar pensando em só se defender, porque depende desse E você resultado acha aí. que o Casemiro, no meio ali, ele melhora o Brasil? Eu acho que o Brasil melhorou defensivamente no jogo contra o Equador. Melhorou defensivamente. Ficou mais sólido, né? O problema do Brasil é essa defesa, não é a defesa talvez mais com o Ancelotti, mas é a criação de jogada e os atacantes. Porque o Vinícius Júnior não tá bem, o Rafinha vai voltar a jogar agora. Então, mas para entrar o Rafinha, quem que vai sair? Tem que tirar o Estevão. Infelizmente. Você acha que o Estevão tem que jogar nessa... E não dá para mexer alguém no meio ali pro Estevão continuar? Pode ser, mas eu acho que nessa pressão que a seleção tá, não é bom pra ele, não. Não, ainda mais que vai jogar um Mundial agora. Verdade. É bom esfriar a cabeça, colocar ele... Joga 15 minutos finais aí, o time tá ganhando de 4-0, põe ele aí pra fazer uma graça. Mas... Nesse momento que a seleção tá, não. Vamos poupar o Estevão. Sim. Então vamos acompanhar, né? A gente espera realmente que a seleção jogue bem, convença, como o Juan falou. E seria um passo importante para o Ancelotti também, né? No começo de trabalho aí. Sim. E ajudaria bastante a seleção já em busca dessa classificação. Então, nosso próximo assunto agora a gente vai falar sobre o Super Mundial, que já dará início dia 15, domingo. E tem bastante coisa interessante, hein? Coloca na tela então pra gente dar uma olhada no Super Mundial. Editor, olha lá os grupos então. Vamos falar de algo de entendedor. De que um time aqui então, quem entende você tem aí entendimento. Assim, ó, o Palmeiras, vamos já falar do Palmeiras, tá no grupo A, que vai pegar o Porto, o Al-Ahly e o Inter de Miami. Não é por acaso que o Palmeiras tá no grupo A, né? Vamos ver, porque não o Palmeiras, é por acaso, né? O Palmeiras vai porque pelo ranking, o Verdão é o primeiro campeão mundial em 1951, então o que acontece? Aí já colocou assim, bom, o grupo A tem que ter o Verdão. Sim, o Palmeiras vai pro seu terceiro mundial, agora pro seu quarto mundial, 99. Saiu de mãos abanadas, 2020, 21... Não, abanada ele foi vice-campeão mundial em 99. Então, voltaram de mãos abanadas de novo. E agora vai pro quarto. Vamos ver se não vai passar tanta vergonha assim, mas eu acredito que o Palmeiras passe talvez em primeiro no grupo dele. Eu acho que nessa chave tem uma grande chance realmente de se classificar. Também acho. São jogos interessantes, é claro, mas eu acho que o Palmeiras ainda tá com um time superior. Eu quero ver o Messi jogando contra o Palmeiras. Eu também, é um jogo que eu quero ver. Vai ser interessante. Tá, pode deixar que o Murilo e o Gomes vão dar jeito nele. Pode deixar. Vamos ver se vai dar um jeito mesmo. Então coloca na tela pra gente dar uma olhada, editor. No primeiro grupo A, então, a gente tem o Palmeiras, Porto, Al-Ahly. Esse time também que sempre tá no Mundial, né? Um time interessantíssimo. Não é fácil, não. Não é fácil, assim, é um time de craque, é um time que tá sempre despontando lá. Essa chave do Palmeiras não é tão fácil, não, viu, cara? Exatamente. O grupo B com o PSG, o atual campeão da Champions, Isso. Atlético de Madrid, o Botafogo Dureza e o Toronto, hein? Vamos ver o Botafogo. Eu não acredito que o Botafogo passe, não. Acho que é o dureza pro Botafogo aí. Se bem que assim, gente, agora na boa, é final de temporada pra esses caras, hein? É, final de temporada. Quer dizer, talvez pode ser que os caras, né, deem uma aliviada. Eu ouvi falar na mídia que o Real Madrid, Florentino Pérez, quer ser campeão. Então a gente tem ali o grupo C também com o Bayern, aquele time ali eu não conheço. O Boca Juniors, a gente tem o Benfica, grupo D a gente tem o Flamengo, aquele ali também eu não tô me recordando. Chelsea, Los Angeles, grupo E a gente tem o River Plate, aquele time também que infelizmente eu vou pesquisar para dar uma olhada para ver quem é esses times. Monterrey e Inter de Milão, esse grupo é bem interessante. Sim. Grupo F a gente tem o Fluminense, a gente tem o Borussia e a gente tem o Lifan, e a gente tem o Mamelodi Sundowns. Grupo G a gente tem o Manchester City, aquele time também que infelizmente eu não conheço, Al-Ahly e o Juventus. Grupo H a gente tem o Real Madrid, o Al-Hilal, Pachuca e o Salzburgo. Então, muito interessante, né, esse Super Mundial. Os times brasileiros já estão desembarcando, o Palmeiras já foi, o Fluminense já... O Flamengo também, vai embarcar dia 12. Quer dizer, então, meu amigo...
Agora Vai começar. Ir pra cima. E a semana que vem a gente já vai estar comentando a primeira rodada, com exceção do jogo do Fluminense, né? na Porque o terça-feira. do Flamengo acho que talvez dê pra gente. Acho que no horário. Talvez já no vai horário do ter programa, acontecido, o jogo né? do Isso mesmo, Flamengo. isso. Então é isso. Então nosso programa passou rápido hoje, né, pessoal? A gente gostaria de continuar aqui comentando, mas infelizmente excedemos o nosso tempo. Deixar um abraço a todos vocês, obrigado pela participação. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário e muito obrigado pelo programa de hoje. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Uma boa noite. Tchau. Boa noite.